Igreja, vamos se pôr de pé para iniciar o culto. Amém. Assim nós oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos te render graça, meu Pai, por esta noite maravilhosa a qual o Senhor nos concede, Senhor Deus, por ter saído do nosso conforto, Senhor Deus, para vir te adorar, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada família aqui representada, meu Deus. Senhor, traz o teu povo, Senhor Deus, aqueles que estão a caminho, meu Deus amado. Tende misericórdia de cada um, Senhor Deus. Se faça presente, Senhor Deus, neste lugar, meu Deus amado. E que o Senhor, meu Deus amado, venha falar aos nossos corações, Senhor Deus. Assim, Deus amado, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gilberto. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias lá em Marcos, 1 de Marcos. Primeiro de Marcos, meus irmãos, versículo 16 e 17. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Que diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus, Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Amém, meus irmãos? Só até aí. Aqui, irmãos, que nós podemos, não como Simão e nem como André, mas o Senhor, Ele nos convida a sermos pescadores. Pescadores de almas, pescadores de homens. E a diferença, meus irmãos, de ser pescadores de homens, de peixes para pescadores de homens, é que pescador de peixe, ele tira da morte, da vida para a morte. Mas Jesus, ele tira da morte para a vida. Amém, meus irmãos? E assim que nós viemos a orar pela aplicação da palavra. Amém? Assim, nosso Deus e nosso Pai. Assim, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui para louvar e agradecer teu santo e glorioso nome. Porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória e de todo o louvor. Assim, Senhor, como o Senhor falou para os seus discípulos, ser pescadores de homens nos capacita, Senhor, não dá mais da tua força, não dá força para pregar a tua palavra, levar a tua palavra para este povo, Senhor, porque os dias são maus. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ministério do Louvor. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estar em sua casa, de poder engrandecer o seu santo nome. Eu quero convidar todos os irmãos que estão presentes aqui na igreja, os irmãos que estão em casa, para que juntos a gente louve, exalte e adore o nome do Senhor Jesus, pois só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra. Vamos adorá-lo, vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom. A beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfume suave, tens o aroma singelo que passa sem pressa, tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Tens a sublime inocência do olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, aleluia, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Dele tem, dele há, só dele, tudo para ele, para a glória dele. Aleluia, o Senhor é grande, o Senhor é imutável, o Senhor é infalível, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Exaltamos o teu santo nome, pois só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Hoje alguém falou seu nome para mim. Louve ao Senhor, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Glória a Deus, tu és digno, Senhor Jesus, de todo louvor. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais,
açoitado pelos vendavais, chora peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer, do pó da cinza eu vou te levantar. Aleluia, sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar a igreja, louve ao Senhor. Mas eu sei, Jesus te olha. No pó das cinzas eu vou, Ele é socorro esta noite. Aleluia. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você, vou abençoar você, vou abençoar você, vou abençoar você. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Louve ao Senhor. Nunca houve noite, nunca houve noite. As mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Aleluia. Lá da cruz, do lado de Jesus, haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia
sou o teu milagre, aleluia. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi, pois não há ferrolho. Não. E pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois, aleluia. Escudos para os que, pois não há ferrolho, pois não há ferrolho, nem portas, aleluia, diante da tua voz, não. Que fiquem de pé diante de nós, na voz daquele. Pois escudos para os que nele crê. Escudos para os que nele crê. Escudos para os que nele crê. Nele crê. Pai do Senhor, igreja. É isto, temos que crer, temos que louvar, temos que adorar, temos que ouvir a voz de Deus. Temos que ouvir a voz de Deus, porque até o mar se acalma na voz daquele que tudo criou. Vou deixar um versículo para toda a igreja, Deuteronômio 28, versículo 2, capítulo 28, versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém, igreja? Então vamos orar.
Pai do Senhor, igreja. Amém. Agradecer aqui a primeira parte do culto, mas antes quero deixar um versículo para a amada igreja que está lá em Lamentações, Jeremias, capítulo 3, o verso 21. Diz assim: portanto, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Jeremias, ele estava passando um momento difícil. E se você pegar do início do capítulo 3, é só lamento. Colocando todos os seus problemas, suas frustrações em Deus. Mas chega uma hora que ele para, olha para trás e vê todos os benefícios que o Senhor tinha feito sobre sua vida e sobre todo o povo de Israel. E com a gente não é diferente. Às vezes a gente está passando por luta, tribulações. Isso é a vida de todo crente. Você vê aquele sinalzinho do coração quando está batendo, ele sempre sobe e desce, sobe. Isso é o sinal da vida. E a nossa vida é assim, é de alto e baixo. No momento que ela parar, é quando a gente deixa de existir. Ela segue sua linha reta. Mas enquanto ela estiver em alto e baixo, é porque eu e você está vivo. E Deus está conosco. Quando estiver assim, pare, irmão. Quero desistir. Vou entregar ministério, vou parar por aqui. Pare, olhe para trás e veja o quanto Deus já tem feito em nossas vidas. Não há motivo nenhum para parar, porque Ele não desistiu da gente, foi até o fim, até a sua vida, até a última gota de sangue, por mim e por você. Não há motivo nenhum para a gente pensar em desistir. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e o ministério, o congregacional está com a oportunidade. Queremos saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Queremos também saudar os irmãos que estão em casa. Nos acompanhem no Cantor Cristão 295. E nós vamos, nesta noite, fazer uma declaração, porque a gente vai dizer que vamos entregar tudo ao Senhor. Então, será que a gente entrega mesmo? Então, esse louvor é uma declaração. Amém, igreja? E que a igreja pode louvar conosco. Tudo entregarei, 295. Tudo, Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Cristo.
igreja. Ministério de Louvor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente dizimar e ofertar. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Larararará. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Larararará. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nos céus. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento de celebração ao seu santo nome, amém? Deus, em nome de Jesus, como igreja e como teu povo, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Misericórdia, meu Deus, que se renova a cada manhã sobre nossas vidas, e por isso nós estamos aqui. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, Deus. Nós sabemos o quanto temos decepcionado ao Senhor com as nossas ações, com as nossas práticas, mas nessa hora, perdoa a cada um de nós. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo, ó Deus, Espírito Santo de Deus, reconhecemos o quanto damos trabalho a Ti, mas te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. Continua trabalhando no nosso coração, no meio da tua igreja. E, ó Deus, nesse instante pedimos a tua bênção sobre o dizimista, sobre o ofertante, a tua bênção sobre aquele que não pôde contribuir com a tua casa, com a tua obra, que o Senhor possa estar repreendendo toda a ação do mal, assim como a tua palavra tem nos ensinado. Nós consagramos ao Senhor as ofertas e os dízimos, essa é a nossa oração e súplica, no nome de Jesus e para a glória do santo nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos. Graças a Deus, irmãos, mais um domingo, e um domingo diferente, porque começou novembro, né? Primeiro domingo de novembro, e já estamos nos preparando para o final do ano, irmãos. Passou rápido 2024, né? No estalar de dedos, irmãos, passou-se 24. Antes eu queria só chamar as crianças, né? As crianças até 8 anos, já estava esquecido delas. Pode vir as crianças. Pode ir com mais idade. Pode ir as crianças. Podem vir.
Amém. Amém, amém. Amém. Coisa boa. Tem reforço? Amém. Então, irmãos, graças a Deus, novembro chegou, irmãos, nós louvamos ao Senhor por 2024. Nós já estamos aí em clima de final de ano, o supermercado já está com tudo enfeitado para o Natal, já convidando a gente a pensar, né, o novo ano. Então, irmãos, a gente só tem que agradecer ao Senhor por ter nos mantido de pé ao longo de todo esse 24. Como eu disse, irmãos, foi no estalar de dedos, né? E aí, pensando nisso, eu reforço, né, aos irmãos sobre as eleições dos departamentos da igreja. Alguns irmãos já têm manifestado interesse em assumir funções em alguns departamentos. Então, os departamentos, os presidentes hoje, que estão, né, trabalhando hoje, os presidentes atuais, que desejam continuar, manifestam esse desejo de continuar. E se você deseja pleitear alguma vaga, né, alguma presidência, alguma liderança, você nos procura, a gente faz o registro e vamos fazer eleições, né? 2024 é um ano de eleições, né? Algumas pessoas já se levantaram, né, com o desejo de exercer a função de presidente no próximo ano. Então, está aí, se houverem mais pessoas, só é nos procurar, dar o seu nome, a função, quem vai ser a sua chapa, primeiro presidente, segundo, secretário, enfim. Monta a chapa, irmãos, isso é um regime democrático, né? O povo batista é assim que nós funcionamos. A cada final de ano, nós fazemos as nossas eleições para a liderança dos departamentos. E aí toda a igreja, todos os irmãos estão aptos a se candidatar, desde que seja membro da igreja, né, esteja atuante na igreja, e a gente colocou como fator importante também ser dizimista da igreja, que a gente não vai estar trabalhando, irmãos, com as finanças da igreja quando a pessoa não é dizimista da igreja, é incoerente, não faz sentido. Imagina esse movimento todo que a gente está fazendo de campanha de construção de oferta e a pessoa não é dizimista, isso passa a ser hipocrisia, e a gente não pode pensar dessa forma. Então, tem que ser dizimista também da igreja. Certo, irmãos? Então, aí está a oportunidade para os irmãos que sentem desejo no coração. Não é pecado nenhum, não é problema nenhum você querer concorrer a uma oportunidade. Se você sente de Deus o desejo no coração de colocar o seu talento como líder, sinta-se à vontade. Penso que é assim que as coisas devem funcionar e temos que ter a maturidade de entender que isso é um processo de eleição comum, normal, né, como qualquer outro. Amém, irmãos? Então, sempre debaixo de muitas orações, né? Peça a Deus o direcionamento, peça que Deus confirme o desejo aí no seu coração, e se assim for vontade de Deus e a igreja, né, votar, a gente trabalha junto em 2025, né, junto com a nova liderança ou com os presidentes atuais. Então, que Deus possa estar nos abençoando nesse processo. Nosso desejo é que tudo isso se encerre, irmãos, até o último domingo de novembro. Então, já estamos na primeira semana, então você já se organiza com seus departamentos, para no dia 15 aí, no máximo, a gente já está fazendo as eleições e já ter os nomes, para que a gente possa já ir conversando com a nova diretoria que vai trabalhar junto conosco no próximo ano. Amém, irmãos? Então, esse é o primeiro recado. Avisos da semana: amanhã tem reunião com o Ministério Masculino, às 19 horas, aqui no templo. Terça-feira, irmãos, culto de doutrina, se Deus assim permitir, estaremos com os irmãos, estudando o livro do profeta Zacarias. Já estamos findando aí os profetas menores, Zacarias, e na próxima terça, na terça seguinte, Malaquias, e a gente encerra os profetas menores. Então, terça-feira, 19h30, doutrina, estudo no livro do profeta Zacarias. Quarta-feira, o templo é cedido ao seminário. Quinta-feira, culto de intercessão, ainda estamos na campanha de intercessão Rompendo em Fé. Sexta-feira à tarde, tarde de oração, às 14 horas. Sábado pela manhã, consagração, às 8 horas da manhã. E domingo, irmãos, teremos o Beleza Popular. E a gente pede aos irmãos que já se organizem, sempre o mesmo recado. Se você tem um talento, né, alguma função, oferta esse dia de trabalho, manicure, pedicure, cabeleireiro, sobrancelha, tudo isso vai ser ofertado aqui na igreja a preço popular, e a gente pede ajuda aos irmãos em divulgar,
se fazer presente, comprar os serviços, ficar aqui ajudando naquilo que foi importante, uma água, varrer, vai ter o bazar, vai ter lava-jato, vai ter a venda de água. Então, são muitas ações que vão acontecer no próximo domingo. Mas, para que tudo isso aconteça, precisa de pessoas. Então, a gente conta aí com a ajuda dos irmãos em trabalhar e divulgar e também comprar os produtos. Amém, igreja? À noite, irmãos, nosso culto de celebração ao Senhor, às 18 horas, e será o aniversário dos primícias, né? Então, vamos louvar a Deus por essas crianças, né, irmãos? Pedir a Deus que continue abençoando cada uma delas. E de hoje a 15, iniciaremos a nova revista da Escola Dominical, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa é a nova revista da CPAD. Estaremos trabalhando com ela, como eu avisei na terça. O nosso desejo era mudar a editora, não porque a CPAD é ruim, porque os irmãos queriam uma outra temática. Mas não encontramos, irmãos, nas livrarias, revistas com a temática que os irmãos desejavam trabalhar. Então, vamos continuar com a CPAD, mas eu olhei, irmãos, de forma rápida, é uma bênção. É uma bênção. Serão 13 lições, as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, as promessas e obediência, a promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo, a promessa de paz, promessa para pais e filhos, promessa de proteção divina, promessa de provisão, promessa de vinda abundante, e as promessas de Deus são infalíveis. Então, esses serão os temas que vamos trabalhar com os irmãos na escola dominical de hoje a 15, porque domingo é o Beleza Popular. Todos entenderam? Digam amém. Essa semana, irmãos, completaram nova idade, né? Jussiane Batista, dia 29, e Ali Tainá, dia 31, e hoje a irmã Patrícia Francisca. Vamos ficar de pé e já convido aqui, se os irmãos estiverem presentes, né? A irmã Jussiane, a irmã Iali e Patrícia. Já pode vir aqui à frente os irmãos para a gente estar orando por vocês. E você que está conosco já pode abrir sua Bíblia no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Parabéns, hoje tem festa. Amém. Salmo 1. Salmo de número 1. Estamos sem internet, irmãos, então hoje o culto não está sendo transmitido, mas está sendo gravado, tá certo? Então, quando a internet chegar, os irmãos postarão o culto e você pode depois assistir em casa, se você assim desejar. Mesmo assim, a gente cumprimenta os irmãos que estão em casa, né? Quando forem assistir, sintam-se abraçados pela nossa igreja. Salmo de número 1, irmãos. Vamos ler apenas o verso 1. Salmo 1, verso 1. Todos acharam? Digam, achei. Quem não achou, diga, não achei. Todos acharam. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Vamos orar? Nessa oração eu quero pedir ao Senhor a bênção dele sobre a irmã Jussi, a irmã Yali e a Patrícia, né, que está aqui representando as aniversariantes. E a você, visitante, seja muito bem-vindo, né? Quem são os nossos visitantes? Nosso casal abençoado ali, os irmãos. Tem mais alguém nos visitando? Faz só o sinal com a mão. Deus te abençoe, minha irmã. Vamos dizer que são bem-vindos. Sejam bem-vindos. A casa de Deus é a casa de cada um dos irmãos. Muito obrigado pela presença. Nos alegramos muito em tê-los conosco nesse dia, pode ter certeza disso. Vamos orar? Estende sua mão direita para cá e vamos abençoar a irmã Patrícia, Yali, Jussiene e pedir a Deus a sua bênção através da sua santa palavra. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, junto com teus filhos, em oração, em gratidão, em louvor a Ti. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela primavera que o Senhor concede a tuas servas, a irmã Jussi, Yali, Patrícia. Deus, que essa data se renove por muitos e muitos anos, com alegria, com paz, com saúde, com a ação do Espírito sobre a vida de cada uma delas. Nós, como igreja, as abençoamos com toda a sorte de bênção, que o Senhor possa preparar um caminho, meu Deus, plano, ó Deus, de conquistas, de vitórias,
que o Senhor possa contemplar o desejo do coração de cada uma das tuas filhas. Abençoamos a sua casa, a sua família, os seus projetos, ó Pai, que o Senhor possa em tudo estar suprindo todas as suas necessidades. Também eu quero te louvar, meu Deus, pelos irmãos que nos visitam nessa noite. Abençoa cada visitante, a sua casa, a sua família. Repreende, meu Deus, toda a ação do mal contra a vida deles, que eles sejam muito abençoados. Deus, também te louvamos pela tua santa palavra que foi lida. Que essa palavra, Deus, possa florescer em cada coração. Traz, meu Deus, um entendimento, fala conosco nessa noite. Repreende toda ação contrária a essa verdade. Essa é a minha súplica junto com a igreja. No nome de Jesus e para a glória do santo nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Parabéns, irmã Patrícia. Salmo de número 1, irmãos. Verso 1 apenas, é um salmo curto, né? Você pode depois ler na sua casa, mas queremos trabalhar junto com os irmãos, justamente esse único verso que lemos aqui junto com vocês, o versículo 1, pensando, irmãos, justamente nessa descrição em que o salmista traz para a gente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele apresenta, na realidade, dois tipos de homens, aquele que obedece e aquele que não obedece. E vamos trabalhar junto com vocês hoje, irmãos, trazer algo da parte de Deus, pensando só nesse primeiro homem. O homem, irmãos, que não se senta, não caminha com ímpio, não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. E aí você diz, mas pastor, por que isso? Por que pregar exatamente esse texto e só esse verso? A cada dia, irmãos, que se passa, percebemos o quanto tem aumentado o número de escarnecedores dentro e fora das igrejas. Isso é uma coisa para a gente pensar. Os escarnecedores não são simplesmente as pessoas que estão aí fora, não são os ímpios. Infelizmente, nós temos muitos escarnecedores dentro das nossas igrejas. Isso é uma triste realidade. A cada dia, irmãos, a cada semana, a gente vai acompanhando as notícias, as matérias, nos sites, nos jornais, né, e a gente vê o quanto as pessoas estão, de fato, brincando com Deus e com as coisas de Deus. E quando a gente pensa para pensar o que é escarnecer, escarnecer não tem o sentido só, irmãos, bíblico. Escarnecer significa zombar de alguém, é você criticar duramente o outro, é você buscar humilhar, ridicularizar o outro. Isso é o que o dicionário diz para a gente. Então, se você buscar lá o que é escarnecer, de tantas definições, eu citei só alguns. Ridicularizar, criticar de forma dura, né, zombar, né, fazer do outro um motivo de chacota, sem misericórdia. Isso é escarnecer. Então, quando o salmista diz que bem-aventurado é aquele que não se senta com escarnecedores, ele não está tratando simplesmente das coisas de Deus. Ele está dizendo que a gente deve vigiar a respeito de quem está à nossa volta. Quais são os nossos grupos de amigos? O que é que nós temos feito? Isso eu não trato, ele não está tratando, e também não quero tratar exclusivamente com as coisas de Deus. Pensei, irmãos, e repensei para que a gente pudesse, juntos, enquanto igreja, pensarmos também. E pensar o quê, pastor? Será que eu não tenho seguido também esse conselho ao qual o salmista diz que eu não deveria seguir? Será que o meu grupo de pessoas com quem eu tenho andado, com quem eu tenho sentado, com quem eu tenho, né, compartilhado a minha vida, será que essas pessoas de fato são pessoas que deveriam estar perto de mim? Será que eu deveria compartilhar a minha vida com um certo grupo de pessoas ou com aquela pessoa? Então, irmãos, se eu quero ser feliz, se eu quero ser bem-sucedido, se eu quero ser bem-aventurado, como diz o texto, eu preciso rever com quem eu estou me assentando. Se eu quero, irmão, ser sucesso na minha vida, se eu quero ser feliz na minha casa, no meu trabalho, na igreja, na comunidade em que eu estou inserido, é preciso eu repensar quais as pessoas que estão à minha volta.
com quem eu tenho andado, com quem eu tenho sentado, com quem eu tenho compartilhado a minha vida. E tudo isso, irmãos, são orientações da Bíblia. E para quê? Para que a gente possa viver bem. Orientações da Bíblia, irmãos, para que a gente possa ter uma caminhada aqui nessa terra mais tranquila. Porque a vida em si, irmãos, como bem disse aí o irmão Paulo, é de altos e baixos, ó. Tem dia que eu estou embaixo, tem dia que eu estou em cima, e graças a Deus por isso, porque quando parar é porque eu morri. Mas nesses altos e baixos, irmãos, quem está à minha volta? Nesses altos e baixos, irmãos, quais são as pessoas que eu tenho buscado, né, para que possa ser as pessoas com quem eu compartilho a minha vida, a minha história? Quais são as pessoas? E aí cada um vai fazer a sua autoanálise. Com quem eu tenho compartilhado a minha vida? Então, escarnecer, irmãos, não é só com as coisas relacionadas a Deus. Tem muitas pessoas que são escarnecedoras. Tem pessoas que estão no meio da igreja, mas são ímpias em seus comportamentos. Tem pessoas que professam a Cristo, e isso do púlpito à portaria da igreja. Não escapa mais ninguém. Nós encontramos zombadores, escarnecedores, ímpios, dentro das nossas igrejas, com título de alguma coisa, mas que estão, irmãos, se comportando pior do que quem está fora da igreja. E são essas pessoas que a Bíblia diz para mim e para você. Quer ser feliz? Quero. Se afaste delas. Quer ser bem-sucedido? Não anda com essas pessoas. Você quer ser próspero? Não se senta com essas criaturas. Ah, você quer ter sucesso na sua vida? Então, meu amigo, você está no grupo errado. Precisa rever os seus valores, você precisa rever os seus conceitos, você precisa saber quem são essas pessoas que, de fato, você está compartilhando a tua história, porque tem gente, irmãos, que é enviado realmente só para te puxar para baixo. Existem pessoas, irmãos, que não querem que você avance. Pessoas que querem que você regrida a cada dia. Pessoas, irmãos, muitas vezes que são infelizes e querem que você seja infeliz também. Pessoas que não conseguem prosperar e não querem que você prospere também. É aquela pessoa que quer empatar a vida do outro. Mas, pastor, eu sou crente, mas está se filiando a pessoas que não deveria se filiar. Mas, pastor, eu sou de oração, mas não está vigiando nas suas amizades. Mas, pastor, eu sou de consagração, mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que feliz é aquele que não anda com essas pessoas. Não é porque eu quero, ou o que eu acho, ou o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Ah, pastor, não eu estou julgando. É uma opinião minha. É Marcos Anderson que está dizendo isso? Não. Quem está dizendo é o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Bem-aventurado, irmãos, quem não faz nada disso, não se assemelha a essas pessoas, não comunga das coisas que essas pessoas comungam. E percebe ainda, irmãos, que é um declínio aqui, só no verso 1. Primeiro ele diz que não ande, ou seja, a primeira ação, você não deve andar, caminhar com essas pessoas. Não anda no conselho dos ímpios. A ação do verbo é uma ação, o verbo andar, que significa caminhar, e se você for lá para o dicionário, conselho, opinião de outro. Então, bem-aventurado é o que não caminha sobre a opinião do ímpio. E isso é tão sério, pensando isso, eu digo até nos médicos, nos psicólogos, nos psicanalistas, enfim, essas pessoas que cuidam do juiz da outra. Quem são essas pessoas que estão compartilhando nossa vida? Quem são essas pessoas que estão nos orientando, irmãos, e dizendo, olha, você deve fazer dessa forma, desse jeito está ruim? Quem são essas pessoas? Até para escolher, irmãos, as pessoas que vão nos orientar para a nossa saúde mental, a gente precisa pedir a Deus um direcionamento, porque muitos desses conselhos e orientações é para te afastar da presença de Deus. Muitos. Um psicólogo não cristão, irmãos, ele vai defender tudo que o mundo defende, menos aquilo que a Bíblia defende.
Se é para deixar, deixa. Se é para acabar, acaba. Se é para mudar de sexo, muda. Se é para chutar o pau da barraca, chuta. Porque você tem que ser feliz. Você está preso aí numa situação, você precisa se libertar. É isso que o mundo pensa. É isso que as escolas ensinam. É isso que as faculdades ensinam. E é isso que a gente está liberando aí para a sociedade como um todo. E aí ele diz, não anda no conselho, não anda na opinião dessas pessoas. Mas o cara, quando está enfiado lá no pecado, ele começa andando com essas pessoas, o texto diz, você não deve se deter no caminho de pecadores. E o que é se deter? Aí o verbo vai dizer, é ficar, irmãos, mais do que o tempo necessário. Ele diz, olha, não anda, depois diz, não fica mais do que o necessário com alguém que não tem nada a agregar com você. Eu preciso compartilhar alguma coisa com fulano, mas é só o tempo de compartilhar, depois eu vou me embora. Se deter é ficar mais do que o limite. E aí eu pensando, irmãos, porque muitas vezes a gente pega o texto de Jesus, né? Jesus sentava com o pecador, Jesus andava com o pecador, Jesus comia com o pecador, e analisando esse texto, eu digo, Jesus nem andava, nem se detinha, irmãos, ele simplesmente sentava, fazia o que deveria ser feito e saía. Ele nunca se deteu naquele lugar, nunca ficou mais do que o necessário. Ele estava ali para cumprir uma função e um objetivo claro, anunciar o evangelho aos pecadores, libertar as pessoas. Porque a gente pega o texto, mas Jesus fazia. Mas Jesus, irmãos, não andava com eles. Jesus não se detinha nesses caminhos. Jesus, irmãos, ficava o tempo que era necessário. E aí o texto vai dizer, não anda no conselho dos ímpios, não se detém com os pecadores, não fica mais do que o necessário na companhia dessas pessoas. E aí no verso 13 ele diz, não se senta na roda dos escarnecedores. E uma das definições de sentar é se acomodar. Não se acomoda na roda dos zombadores, como eu disse agora há pouco. Não se acomoda nas pessoas que querem ridicularizar as outras pessoas. Não se acomoda com as pessoas que querem fazer do outro chacota. É isso que o salmista está dizendo para mim e para você. Não se senta, não se acomoda. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês, todos vocês, que todos nós somos muito envolvidos com tantas coisas que termina a gente se tornando tão escarnecedor quanto essas pessoas aí fora. Quando a gente concorda, quando a gente compartilha, quando a gente acessa, quando a gente assiste. Estamos, irmãos, levantando um exército de escarnecedores nos dias de hoje. Todos os dias, irmãos, nós fazemos uma dessas ações. Ou andar, ou ficar mais do que o necessário, e até sentar, se acomodar com as situações. E achar que tudo isso é normal. Escarnecedores, irmãos, sempre existiram. A gente olha para a Bíblia Sagrada, irmãos, lá no Éden, quando Satanás se apresentou para o casal, ele ali foi um escarnecedor. O que foi que ele disse? Se foi isso que Deus disse, certamente tu não vai morrer. Ele estava buscando ridicularizar as palavras do Senhor. Aí a gente avança no capítulo 6 do Gênesis. Deus visita Noé e diz que aquele povo ali, estavam os escarnecedores, pessoas que estavam ridicularizando, pessoas que estavam ali fazendo zombaria com as coisas que não deveriam. A gente avança um pouco mais, irmãos, segundo as Crônicas, capítulo 36, verso 16. As pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus e passa cada um a conselhar os seus próprios conselhos. Isso também é escarnecer. Quando eu troco a palavra de Deus por conselhos humanos, ou os meus próprios conselhos. Escarnecedores. E aí, irmãos, quando a gente vai lá para a carta de Judas, capítulo 1, versículo 18 e 19, nos últimos dias haverão zombadores, andando segundo as suas
ímpias paixões. Verso 19. São estes que promovem divisões, seguem seus próprios instintos e não têm o Espírito, com E maiúsculo. Nos últimos dias, irmãos, vão se levantar pessoas e mais pessoas, e provocando o quê? Esse sentimento de zombaria, de escárnio, e de forma tão sutil que a gente vai nem perceber que estamos nos sentando com essas pessoas, caminhando com essas pessoas e fazendo muitas vezes as mesmas coisas que essas pessoas fazem. E com isso, irmãos, levantam-se as divisões no meio do povo, dentro da igreja e fora da igreja. Porque, irmãos, que manifesta esse sentimento, esse comportamento, melhor dizendo, de ser um escarnecedor, irmãos, pode ter certeza que o Espírito de Deus não habita no coração dessa criatura. Mas, pastor, não foi eu que disse. Judas disse, eles não têm o Espírito. Eles não têm, irmãos, não são guiados ou direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, essa semana, e foi isso que me instigou a trazer esse texto para os irmãos hoje, aí, mais uma vez, um pastor de renome no cenário nacional, no Salmo 131, ele diz que Deus agora é Deus Mãe. E quando a gente for orar, diga, Mamãe do céu. Isso é escarnecer. Isso é zombar. Isso é buscar, irmãos, como também diz lá o texto, né, de forma intencional. De forma intencional, levar as pessoas a também zombarem e escarnecerem do Evangelho. E por que, pastor, ele disse isso? Lá o Salmo 131 faz uma comparação, que Deus cuidando, comparando Deus à figura de uma mãe que pega o seu filho no colo e amamenta o menino, e é Deus fazendo essa comparação. Do cuidado que ele tem conosco, é o mesmo que uma mãe tem para com o filho. E aí o Deus Mãe, o Deus Seios, Mamãe do céu, é para matar. É para matar uma coisa dessa. Isso é zombar. Isso é escarnecer. E como eu disse, está do púlpito à portaria da igreja. Os zombadores estão em todos os lugares. Não pense que você está dentro de uma igreja, num ambiente sagrado, santo, que só tem santo. Não. Não temos aqui, irmãos, só santos. Não temos, irmãos, só pessoas com o coração transformado. Não temos. Mas eu ouvi também uma frase essa semana interessante. Você vai para um hospital para se tratar de uma coisa e termina ficando doente de outras coisas. Acontece isso ou não? Mas mesmo você doente, você volta para onde? Assim é a igreja. A gente vem para se tratar de uma coisa, termina tendo outros conflitos, mas eu preciso voltar para a igreja para poder resolver meus problemas. Somos assim, irmãos. E o que fazer, pastor, para combater isso? Doutrina. O que fazer para combater isso? Ensino da palavra. O que fazer para combater isso? É fazer a exposição das Escrituras Sagradas. Que não precisa de mágica nem ser um teólogo, só precisa de leitura. O próprio Jesus chama Deus de Pai. O próprio Jesus diz que quando você orar, você vai orar assim. Quem disse foi o próprio Deus, o Deus encarnado, Jesus. Agora chega o teólogo renomado e diz que é a mamãe do céu. Para ser uma teologia inclusiva. Uma igreja inclusiva. Apoiando o que diz aí os estudiosos que querem mudar a legislação. Não existe nem pai nem mãe. É pessoa que pariu.
Eu nunca vi um homem parir. Só quem pode parir é uma mulher, sim ou não? Então, por que pessoa que pariu? Tu pode parir, Pedro? Eu posso ter volumes, mas não vai sair menino nenhum. Mas a lei diz que agora não é mais mulher ou mãe, é pessoa que pariu. Aí, para a Bíblia ser contextualizada, não precisa chamar Deus de pai, pode chamar de mãe, porque pode ser pai e mãe. É uma loucura o que a gente está vivendo. Isso há 30 anos atrás dizia interna que está maluco. Mas hoje é aceito. O outro pastor, irmãos, não foi nem a cruz que fez uma grande obra. Não foi Jesus que fez uma grande obra, foi a revelação que deu a profetisa fulana de tal, porque ela foi a fundadora da igreja. É para matar. Tem que ter coração hoje para ser um crente. Porque se a pessoa tiver um coração fraco, vai embora para a glória. É isso que estamos vivendo, irmãos, a zombaria e o escárnio. E quando é, pastor, que eu me torno um desses? Quando eu escuto essas criaturas, quando eu curto essas pessoas, quando eu compartilho essas pessoas têm que ser canceladas da vida da gente. Essas pessoas, irmãos, não era nunca para a gente nem ver um vídeo dessas criaturas. Não era para andar, não era para ouvir, não era para compartilhar. Essa pessoa é para ser riscada da nossa agenda. E por quê? Porque eu sou bom? Não, porque a Bíblia diz que eu não deveria nem andar, nem me deter, ou seja, ficar mais do que o necessário com uma criatura dessa. Porque não me agrega valor. Pessoas assim estão me puxando para baixo. Pessoas assim estão me puxando para o inferno. Pessoas assim estão querendo lançar dúvida no meu e no teu coração. Aí, em contrapartida, Padre Fábio de Mello. E aí eu falo porque foi uma coisa boa. O Padre Fábio estava participando, né, pelo que eu vi na matéria, todos os domingos do Luciano Huck, ali de jurado, alguma coisa desse tipo. E ele deixou de ir. E por que ele deixou de ir? Porque ele teve uma luz que brilhou na cabeça dele e ele pensou aqui, eu estou passando tempo demais com gente que eu não deveria ficar. E deixou de ir. Isso é uma matéria e eu vi a entrevista dele. Por que, padre, o senhor deixou de participar? Porque eu fui pensando numa coisa. Eu queria falar do evangelho, falar das coisas. Quando eu vi que eu não tinha oportunidade de falar o que eu queria falar, eu vi que eu estou ali perdendo tempo. Não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Padre Fábio de Mello. Então, irmãos, nós precisamos, enquanto igreja, entender por que eu estou aqui. Enquanto igreja, eu preciso saber, irmãos, para que Deus me chamou. Enquanto igreja, irmãos, eu preciso saber onde é o meu lugar, qual é a posição que eu tenho. Eu sou filho de Deus, amém, irmãos? Eu fui criado para a glória de Deus. Eu fui criado, irmãos, para manifestar essa glória. E eu não faço isso, irmãos, quando, através de tudo isso que eu falei, porque hoje as redes sociais, irmãos, como eu disse, é o que está levantando um exército de zombadores e escarnecedores. E aí, irmãos, o que é que eu deveria arriscar da minha agenda para não ser um zombador, não ficar me sentando na roda de escarnecedor, não me deter no caminho de pecadores? Infelizmente, 2024, ainda tem muito crente assistindo novela na Globo lixo. Não estou falando da Bíblia, do Gênesis, né, que está lá na Record. Ainda tem crente, irmãos, dando audiência para aquela Rede Globo. Eu já ia falar o que eu penso. Aí, adjetivar.
Assistindo, irmãos, Rede Globo. Por uma bênção de Deus, o 13 lá em casa nem pega mais. Ô, glória. Pelo menos na sala. Não é? Então a gente não assiste, não tem nem risco. Risca esse negócio da tua vida. Hoje, irmãos, programas de TV precisam ser melhor escolhidos. Programas de TV, irmãos, programas na internet. E por quê, pastor? Porque termina eu me sentando na roda dos escarnecedores. Ele lá do outro lado da tela e eu do lado de cá. Caminhando com ele todo dia, me detendo, ficando mais do que o necessário todos os dias. Influenciadores, os influencers, porque hoje é promoção, isso hoje é profissão. Tem um monte de influenciador cristão que, sinceramente, eu já disse aqui, esquece essas criaturas. Zombam de tudo. Porque, irmãos, para essas pessoas é arte. A arte não tem limite. E aí zomba de tudo, zomba de Deus, zomba da igreja, zomba do pastor, zomba de todo mundo. Perderam, irmãos, o tempero lá. E a gente curte, a gente compartilha, a gente se detém com essas pessoas. E por que se deter? Porque passa mais tempo do que o necessário. E o pior que eu já disse, você já deve ter percebido. Se você assistir uma vez, toda vez que você ligar seu telefone, e vem mais informações iguais ou semelhantes àquelas. Porque existe um algoritmo que vai dizer isso. O cara está lá. Se você acessar a internet no meu celular, vai aparecer o quê, pastor? Um monte de prato de comida, que é o que eu gosto de ver é culinária. Então vai ficar lá. Às vezes você diz uma coisa, vocês não perceberam isso? J. Neto. Quando tu entra no Google, J. Neto está internado. E é verdade, ele teve um problema no coração, mas está bem. Estou acompanhando. E aí, irmãos, J. Neto aparece lá. Parece que o celular escuta. E aí, irmãos, você passa a seguir, a compartilhar, a ficar mais tempo do que o necessário. Então, toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, porque o mundo virtual está fazendo exatamente isso conosco. E aí a desculpa de todos nós é, mas ele é crente. Porque quando as meninas estão lá vendo as influências, eu digo, que é isso aí? Mas ela é cristã. A primeira coisa, está na ponta da língua. Ela é cristã, ela é influência, ela é crente, é da igreja tal. Eu disse, meu Deus do céu, quem disse que isso é passaporte? E aí, irmãos, precisamos nos afastar de certas igrejas e certos pastores. É triste dizer isso, é verdade. Esses dois exemplos que eu falei para vocês aqui são pastores e igrejas que não era nunca para acessar. Era nunca para passar na calçada dessas criaturas. Músicas, irmãos, e cantores, crentes e não crentes. Tem pessoas, irmãos, que a gente não deve se deter para ouvir o que eles dizem. Mas, pastor, até o cantor evangélico, sim, até ele. Aquela música, sim, até aquela música. Porque, irmãos, eu não posso me deter, passar mais tempo ouvindo coisas que não agregam valor à minha vida. E agora, pastor? É orar a Deus e pedir o discernimento. Porque quando o profeta Oséias, irmãos, profetizou, dizendo que o povo pecava por falta de conhecimento, eu gosto sempre de repetir isso. Não é porque não havia conhecimento que o povo foi isento do pecado. Deus cobrou do mesmo jeito. E por quê? Porque é pecado. Ah, mas eu não sabia. Por que não procurou saber?
Ah, eu não sabia, mas o pastor falou. Você preferiu escutar o outro. Você preferiu não ler a Bíblia. Você preferiu não conferir quem estava dizendo ali a verdade. Pode ser que eu esteja errado e exija agora, a partir de hoje, a mamãe do céu. E o que é que eu faço? Vai ler, meu irmão. Vai encontrar algum texto aqui mandando chamar Deus de mulher. E aí você vai saber se eu estou errado ou o outro pastor que está errado. Vai conferir a maior obra, irmãos, a maior obra do cristianismo, irmãos, foi Jesus morrer e ressuscitar. Aí vem uma figura e diz que isso não é nada se não fosse a revelação para a profetisa. É só você olhar a Bíblia e você vai descobrir quem está com a razão. Simples assim. E aí, irmãos, de todo esse cenário, não para assistir, não compartilha, não curte, não segue, criatura. Porque às vezes, irmãos, eu fico pensando. Teve uma vez que pediram, pastor, vê lá um MC aí da vida. Eu fui. E tinha um monte de gente da igreja curtindo a criatura. É incrível como a gente fala, e o povo não escuta. Aí a criatura quer ser feliz, a criatura quer ser bem-aventurado, a criatura quer ser próspero, a pessoa quer ser como a árvore plantada junto a um ribeiro de água. Não vai florescer, não vai dar fruto, porque você não está fazendo o que a Bíblia manda você fazer, meu filho. Não é para se deter, eu vou ficar martelando isso, passar mais tempo do que o necessário, porque às vezes chega e você não espera, né? Vem os vídeos, mas viu que aquilo ali não agrega, passa. Não curte, não compartilha, não segue. Porque você vai estar fazendo exatamente isso de forma virtual. Aí, só abrindo parênteses, fizeram um levantamento, agora o jogo foi permitido no Brasil, né? O bet. Você agora pode jogar, não é mais ilegal. Aí fizeram um levantamento, 20% dos apostadores são o quê? Somos nós. Haja coração. 20% dos apostadores são crentes, criatura. É um absurdo, diaconisa, que a gente está vivendo. As pessoas aí não querem acreditar que o rei está voltando. Irmãos, crente não joga bicho, crente não compra telecena, crente, irmão, não faz jogo de aposta, crente não tem Betcom, nem Beto Faria, nem Beto Jamaica, tem bala de Bet. Crente não participa de nada disso. Só por uma única coisa, porque você é crente. Não pode, irmãos. Ah, mas o Brasil agora liberou, e daqui a pouco vai liberar maconha, a gente vai fumar maconha por conta disso? Ah, porque o Brasil liberou o aborto, eu vou matar todas as crianças no ventre agora? Irmãos, o sistema é esse, o mundo é esse. E eu preciso entender que eu estou separado do sistema. Eu preciso entender que eu não posso me assemelhar, que é sentar com esse sistema. E eu fico impressionado quando eu vejo essas coisas, irmãos. Eu fico pensando, que mundo é esse? Que igreja é essa que está nascendo? Esse é o futuro da nossa igreja, irmãos. Eu fico pensando, quando a gente morrer, quem é que vai sustentar essa igreja? Se não for Deus é que sustenta, falando de pessoas. Quando a doutrina, o pastor que é chato, deixar de anunciar isso,
Aí vem chegar um outro pastor moderno, carismático, do Bete. Que igreja é essa? Porque não é a igreja do futuro, não, é a igreja do presente. Mas ainda existe aqui, irmãos, 300 que estão guerreando, dizendo que não. Ainda existe uma leva sendo resistência. Mas se Jesus não voltar, a gente vai padecer, Pedro. O corpo vai tombar. E aí, diaconisa? Como é que vai ser? Então, irmãos, eu não tenho mais o que dizer. Se não for dizer para você, meu amigo, seja crente. Jesus está às portas. Para findar, irmãos, encerrar o sermão, essa semana a cantora Anitta disse que está grávida de Satanás. Não foi isso que ela disse? Foi isso que ela disse. Ela disse. Está lá nas redes sociais. Ela gravou um clipe, com um Satanás dentro da barriga dela, um demônio, com um rabinho e tudo. Está lá, não foi ela que disse? Mas isso, a gente tem que olhar, irmãos, como se fosse uma ação, não de Deus, mas uma ação dizendo para mim e para você, realmente, está nascendo o governo do anticristo. É isso que ela está dizendo para mim e para você. Está chegando. Está chegando, irmãos. Está bem pertinho de nascer. Se você olhar com um olhar espiritual, você vai entender que realmente está chegando. E aí eu vi cenas, né, porque a internet está lá, né, mostrando tudo. E aí, irmãos, isso é um negócio macabro de fato. Mas o que chama a atenção é exatamente isso. Mais uma vez, zombando, irmãos, com aquilo que a gente entende que é sagrado. Mas tem gente que curte. Tem gente que compartilha. Tem gente que assiste. E aí, quando você assistir uma vez, o algoritmo vai mandar outro para você assistir. E o algoritmo vai mandar outro para você assistir. Semelhantes àquele para você assistir. E quando você vê, você já estará na roda dos escarnecedores. Sem sair de casa. Porque há alguns anos atrás, esse pastor dizia, não fica aí na calçada, não era assim? Os irmãos na calçada, os irmãos perdendo tempo na rua. Não precisa mais não. Eu posso sentar na roda dos escarnecedores, no meu sofá e sozinho. Só com o celular na mão. Hoje eu posso me sentar na roda dos escarnecedores, na hora que eu for dormir, em vez de orar, ficar vendo. Aí depois que eu passo mais tempo do que o necessário, aí eu vou dobrar o meu joelho cansado e não vou dizer nem mamãe do céu, porque não dá tempo. É isso que está acontecendo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Haja coração. Diaconisa. O rei está voltando. Vamos orar, não tem um armazém, né, André? Desculpe, irmãos. Mas antes, se existe alguém que nos visita, eu sei que a mensagem foi doutrinária. Mas a palavra é para você mesmo que está conosco. Talvez você esteja sentado na roda de escarnecedores e nem sabia. Mas Deus nessa noite te chama a uma aliança com Ele. Saia da posição de sentar na roda de escarnecedores e seja um bem-aventurado. Alguém que quer florescer. Alguém que quer, de fato, ter suas folhas verdes. Entrega a tua vida a Jesus. Ele quer mudar a tua vida e mudar a tua história. Existe alguém?
Levante sua mão, nós queremos orar pela sua vida. Não vou insistir, irmãos. Meu lado direito, meu lado esquerdo, se não há, que Deus possa conceder uma nova oportunidade. Amém? Senta 2 minutinhos para a gente fazer